Com o Elivaldo Barbosa, que também vai acompanhar todos os debates e discussões. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Olá, Joelson, boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí neste começo de semana. Isso mesmo, daqui a pouquinho, no início da tarde desta segunda-feira, o Fórum Piauí Brasil, no auditório Senador Fernando Bezerra, na Federação das Indústrias do Estado do Piauí. E como a Indira falou agora há pouco, com 3 especialistas renomados que abordarão temas importantes relacionados à economia, a políticas de desenvolvimento. E eu estou aqui ao lado do engenheiro agrônomo André Pessoa. Ele é diretor da Agroconsult, uma instituição que atua como consultoria no setor do agronegócio. E ele já é conhecido aqui no sul do Piauí, conhece bem a considerada última fronteira agrícola do país e abordará os rumos desta região do estado. Boa tarde, doutor André. O que se pode esperar do desenvolvimento do Piauí, passando necessariamente pelo agronegócio? Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos falar hoje exatamente de um processo de recuperação, né, e perspectivas positivas para os próximos anos. A gente sabe que o setor passou por uma dificuldade aqui relacionada ao clima nos últimos anos, mas tivemos uma safra muito boa esse ano, devemos ter uma safra boa também no próximo ano e os investimentos começam a retornar com força, né, já que esse é um setor que tem um dinamismo econômico muito grande, é o que tem sido o carro-chefe aí da economia brasileira, um dos poucos setores que tem crescido, né, no meio dessa crise. E o Piauí vai retomar essa trajetória de investimentos no agronegócio. Resolvida essa situação, pelo menos amenizados os efeitos das estiagens aí dos últimos 3 anos, o senhor acredita que a tendência natural é a retomada da produção, inclusive com ampliação da área plantada? Inclusive com ampliação da área plantada, porque tinha muitos investimentos que estavam em processo de implantação e tiveram que ser interrompidos pelo impacto sobre a renda, né, desses investidores em função do clima, mas agora com a regularização das safras e do clima, esses projetos vão ser retomados e vão ser novamente ampliados e a gente vai seguir expandindo a fronteira agrícola, como você disse, a última fronteira, né, do Brasil agrícola. No Piauí há um fenômeno que começa a ocorrer em Uruçuí, que é exatamente o aproveitamento da safra dos grãos, sobretudo soja, milho e algodão, para o processamento ou em ração ou até para a indústria têxtil. Essa pode ser uma tendência alvissareira para a economia do estado naquela região? Sem dúvida alguma. Depois que a base produtiva se estabelece e ganha uma certa estabilidade, o que começa a acontecer depois é o processo de agregação de valor, exatamente através da produção de proteína, produção de outros subprodutos daquilo que é produzido, né, na região. E essa agregação de valor é importante porque ela traz a agroindustrialização, né, que traz também divisas e receita para o próprio estado e cria um dinamismo maior de desenvolvimento nas regiões onde a produção agrícola acontece. Vou dar um Joelson pergunta aqui para o doutor André Pessoa. Bom, doutor André Pessoa, antes de mais nada, obrigado por atender a nós aqui do Jornal do Piauí. O senhor que vai estar participando daqui a pouco do Fórum Piauí Brasil, no auditório da FIEP. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: o agronegócio, sem dúvida nenhuma, tem sido a locomotiva do Brasil, inclusive nos períodos mais críticos, é a que tem puxado para cima o PIB nacional. E assim também acontece de alguma maneira com outra atividade econômica, que é a mineração. Não com a mesma performance do agronegócio, mas também com boa performance. E mesmo assim, esses segmentos têm sido vistos como vilões, principalmente daqueles que fazem o discurso do meio ambiente, da ecologia. É possível se falar em modelos de desenvolvimento dentro do agronegócio que sejam sustentáveis e respeitem o meio ambiente, respeitem essa questão que é tão importante para o planeta e para o Brasil? Sem dúvida alguma. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que o agronegócio tem crescido, mas tem aumentado todos os anos o seu nível de compromisso com as questões socioambientais. A própria implementação do Código Florestal, que aqui no Piauí já atingiu 100%, né, da área do estado já está feito com o seu cadastro ambiental rural já realizado, é uma sinalização clara do compromisso que os produtores têm com a questão do meio ambiente. Ele é o primeiro e principal interessado na preservação das suas áreas produtivas, porque as propriedades não ficarão com eles só nesta geração, ficarão para
as próximas gerações também, e é o que eles sabem fazer de melhor, é produzir nessas áreas. Então, este compromisso com a sustentabilidade, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, é do interesse primeiro dos produtores, e isto já é um valor intrínseco do padrão de desenvolvimento que o agronegócio tem colocado à disposição do Brasil nos últimos anos. Isso veio para ficar, não vai mudar, né? E tem que ser assim, porque o mercado só comprará os nossos produtos se a gente tiver um rigoroso cumprimento dessas implicações que a legislação traz para as atividades produtivas no país. Então, não vejo nenhum antagonismo entre produção e a sustentabilidade. Pelo contrário, são partes do mesmo negócio, só pode acontecer dessa forma. Ou não, Joelson? Como é que o senhor vê a possibilidade do agronegócio também ajudar, por exemplo, no outro setor, que é a substituição de importação de alguns produtos que estão ligados com esse agronegócio, que é, por exemplo, adubos, fertilizantes, maquinário, a capacidade do Brasil, além de plantar e colher, também criar um ambiente de negócio para produzir e fabricar tudo o que gira em torno do agronegócio. Por que nós não conseguimos atingir esse patamar? Esse patamar também precisa ser debatido, doutor? Do agronegócio. Por que nós não conseguimos atingir esse patamar? Esse patamar também precisa ser debatido. Olha, depende muito do que a gente está falando. Máquinas agrícolas, por exemplo, a gente já tem uma produção significativa das máquinas com alta tecnologia, com a mesma tecnologia que é empregada em outros países concorrentes nossos mais desenvolvidos, estão à disposição dos nossos produtores aqui, produzidos localmente, implementos agrícolas produzidos localmente. Agora, tem alguns insumos, como por exemplo, você citou, de fertilizantes, que o Brasil tem uma escassez de alguns produtos. Por exemplo, potássio. Nós temos poucas minas de potássio, que é um elemento essencial para a produção agrícola, e o Brasil importa 92%, 93% do potássio que consome. E nós não temos aqui minas em condições favoráveis do ponto de vista de logística ou mesmo de custo de exploração para substituir o potássio que é importado. O fósforo, nós importamos 50% da rocha fosfática que a gente usa na produção de fertilizantes vem de fora, né? 70% do nitrogênio, dos produtos nitrogenados, vem de fora. A gente poderia ampliar um pouco a participação da produção nacional. Aí tem algumas questões tributárias que precisam ser vistas, porque o produto importado não é discriminado e o produto nacional acaba pagando imposto para ir de um estado para o outro, mas ainda assim dificilmente nós atingiríamos a possibilidade de ser autossuficiente na produção dos fertilizantes que a gente precisa, exatamente porque não temos todas as minas dos minérios que dão origem a esses fertilizantes, e teríamos que ter um certo nível de importação, menor do que a gente tem hoje, se a gente conseguisse criar as condições internas de estímulo ao investimento de produtos nacionais sem vamos dizer, um preconceito em relação à produção nacional, né? Bom, mas uma questão, doutor, em relação o senhor falou a respeito das máquinas agrícolas, de fato elas são nacionais, mas boa parte da tecnologia embarcada é importada, GPS, controles automáticos e coisas desse tipo. Mas o fato é que essa alta tecnologia no agronegócio, embora plante em áreas gigantescas, ela gera pouco emprego na medida em que você tem um operador de máquinas que consegue plantar e colher, acompanhar, aplicar fertilizantes e coisas desse tipo. Nesse sentido, o modelo da agricultura familiar continua sendo mais útil na geração de emprego e renda em regiões distantes da capital? Olha, eu acho que nós temos espaço para todos os tipos de agricultura, em todos os tipos de escala aqui no Brasil. Tem algumas atividades, como por exemplo a criação de pequenos animais, hortifruti granjeiros, a fruticultura irrigada, que são atividades típicas de grande emprego de mão de obra e que funcionam muito mais adequadamente na pequena escala do que na larga escala. A produção de grãos e fibras, que acontece em larga escala no Brasil, principalmente no Cerrado brasileiro, ela está mais... o modelo já está desenvolvido para uma produção em que poucas pessoas estão empregadas diretamente no campo, mas o volume de pessoas que é empregado dentro da cadeia produtiva, seja através da prestação de serviços financeiros, técnicos, uma série de técnicos que vão até as fazendas,
levar a tecnologia ou ajudar o uso dessa tecnologia, seja toda a cadeia de transporte, a cadeia de processamento, acaba gerando um grande volume de empregos no entorno da produção agrícola, nas regiões em que a produção agrícola está acontecendo. Então, existe uma certa mistificação dessa história de que uma fazenda de soja emprega pouca gente. Se a gente for pensar, por exemplo, uma fazenda de algodão, emprega muita gente, né? Mas o que está em torno da produção de soja gera um impacto de desenvolvimento econômico importante. Uma das coisas que eu vou mostrar hoje aqui no nosso seminário vai ser exatamente como os municípios brasileiros que já têm a produção de soja estabelecida ao longo das últimas 3 décadas têm um ritmo de expansão do índice de desenvolvimento humano, que é a qualidade de vida medida, né, por esses indicadores de renda e de acesso a bens públicos, é muito maior e cresceu muito mais rápido nesses municípios que têm a produção de grãos e fibras do que dos municípios que não têm. O que importa, na verdade, é a qualidade da vida e da renda das pessoas. Se uma atividade consegue empregar muita gente, isso é muito bom. Se ela emprega menos gente diretamente, mas muita gente indiretamente, também a gente deveria estimular esse tipo de investimento. Nós agradecemos, então, a participação aqui desse início de Jornal do Piauí, do engenheiro agrônomo André Pessoa, que estará daqui a pouco lá na FIEP, no Fórum Piauí Brasil. Esses são alguns elementos da palestra dele, da conferência dele, que será debatida pelos participantes do Fórum Piauí Brasil. Joelson.